bizarro. Essa é a palavra correta para definir o final de Attack on Titan, principalmente o seu último capítulo. Não, eu não acho que o final seja absurdamente desastroso como muitas pessoas acharam, mas realmente é bizarro. Inclusive aquele beijo da Mikasa no Eren, não tinha mais clima para isso, né, Isayama? Por favor, se isso fosse acontecer, deveria ter acontecido antes, não naquele momento. Principalmente o Eren depois de morto. Muito desnecessário. Acredito que o Isayama errou muito a mão na mensagem que ele quis passar. Na minha percepção, é ok você colocar o Eren como uma existência que proporcionou com que as pessoas enxergassem o tanto de erros e coisas horríveis que elas próprias fizeram no mundo. O que eu acho que não é tão válido são essas pessoas que sofreram e observaram um genocídio ser feito por uma pessoa e no fim tratá-lo como o ser humano que ouviu a verdade e por isso é o nosso salvador. Isso é no mínimo bizarro. É fato que o Eren se tornou um inimigo em comum dos que antes eram inimigos. Ele inegavelmente foi o responsável por Marley e Eldia se tornarem aliados. Porém acredito que esse lado heróico, entre muitas aspas, do Eren deveria ser tratado como muito mais subjetividade do que como algo extremamente objetivo como foi tratado no mangá. Até o Eren se justificando teve, lá no momento em que ele conversava com Armin. Não havia necessidade. Vamos concordar. Na minha visão, o que deveria acontecer era simples. Tudo bem conseguir parar o estrondo, pois houve uma consequência. 80% da população foi dizimada. Tudo bem o Eren seguir pelo único caminho que levaria o entendimento entre as duas partes. Mas o que não deveria ser feito de jamais era que os protagonistas da história e muitos outros personagens o tratassem como um herói que sacrificou a si próprio e a maioria da população por um bem maior. O Eren deveria, na minha opinião, ser tratado como um genocida maluco e sem controle por todos os estragos feitos. Que fosse tratado como nós, na vida real, tratamos Hitler, por exemplo. Um lunático que se achava ok sacrificar um monte de vidas por uma realidade que para ele seria o ideal. Pois assim como na vida real, permitiria que as pessoas refletissem e reconhecessem o caminho completamente errado que estavam seguindo. Assim como nós seres humanos fizemos ao reconhecer o tanto de absurdos que foram feitos na Primeira e Segunda Guerra Mundial. E através de todas as consequências desses fatos conseguimos evoluir, é inegável. E a nossa percepção sobre o Eren talvez fosse um pouco até menos odiosa, pois nesses capítulos finais mostra que ele não era um completo psicopata. Pois cada morte que acontecia, ele sentia isso. Antes mesmo da escolha que ele fez, ele estava extremamente instável emocionalmente por entender todo o mal que ele faria para muitas pessoas inocentes. Isso possibilitaria que nós, leitores, tivéssemos um mínimo de simpatia com Eren por justamente compreendermos que ele não matou 80% da população com um sorriso no rosto e que ele sofreu muito com essa decisão que tomou. Porém, o excesso de empatia sentido pelos personagens da história nos irrita, me irritou, irrita muito. Ou seja, o Eren no fim deveria ser tratado como o maior mal que passou na Terra, porém não eximindo a culpa de quem fez com que essa realidade cruel e errada existisse. Entender que todos os seres humanos ajudaram a construir pelo menos um pouquinho daquele mundo. Foram diretamente responsáveis por da forma ao que se tornou o Eren. Foram responsáveis por espalhar toda a discriminação e crueldade no mundo, para que somente então, após reconhecer isso, a humanidade pudesse evoluir, agora sem titãs e apenas a esperança de um futuro melhor. O final estraga a obra como um todo? Jamais. Attack on Titan é sim uma obra de arte. É uma das obras mais incríveis que pude assistir na minha vida. Sim, um final esquisito que poderia ser muito, mas muito melhor. E aí, o que vocês acham, galera? Essa foi minha visão, isso foi o que eu enxerguei sobre o tão polêmico final de Attack on Titan. Eu espero que vocês comentem aí o que vocês acharam. Obviamente, com respeito, se você não concorda com o que eu falei, beleza, coloque a sua opinião e visão, mas sempre respeitando todo mundo. Falou? Então é isso, galera. Deixem seu like, se inscreva no canal, apoie aqui o vídeo. Eu tenho o mesmo texto lá no meu blog do Rosário, vou até colocar na descrição para quem quiser dar uma olhada. Eu sempre estou escrevendo alguma coisa lá, não apenas sobre animes, mas sobre séries, sobre diversas coisas. Então se você quiser dar uma olhada, vai lá que tem lá
esse vídeo em forma escrita, podemos assim dizer. Então, se você gosta de ler, prefere ler, vai lá. E se você não gosta de ler, continue aqui acompanhando os vídeos do canal. Falou!